Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Maísa e nós vamos aprender um pouquinho sobre asma hoje. Como é um tema muito longo, eu preferi dividir em duas partes. Então, a primeira parte essa semana e semana que vem a parte 2. Então, vamos começar falando sobre o sistema respiratório, a parte de anatomia e fisiologia, para a gente poder entender melhor a fisiopatologia da asma. Então, qual é a composição desse sistema? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, diafragma e musculatura acessória, que iremos detalhar mais à frente. Aqui eu trouxe uma radiografia só para a gente poder ver esquematizado como é a visualização dessas estruturas nela e ressaltar também a importância, né, da gente reconhecer esses elementos numa radiografia para a gente não interpretar como anormalidades uma estrutura anatômica normal, né? Então, qual é a função geral? É o fornecimento de oxigênio aos tecidos, retirada de gás carbônico, regulação do equilíbrio ácido-base do organismo e ele também tem um envolvimento na fala e no olfato também. Então, vamos detalhar agora um pouquinho sobre as fossas nasais. Então, as fossas nasais são duas cavidades paralelas, separadas por um septo que tem parte cartilaginosa, de cartilagem e parte óssea, e as laterais têm uma parede óssea também. E quais são as partes dessas fossas nasais? O vestíbulo, que é revestido por epitélio queratinizado e vibriças, que tem a comunicação com o meio externo através das narinas. E a função é de proteção, porque eu tenho o epitélio queratinizado, né, que ele aguenta mais atritos, as vibriças que também ajudam na filtragem do ar, né, que é onde tem muco, e as partículas maiores ficam aderidas. A área olfatória ela fica no teto dessa cavidade e é composta por células olfatórias que não são nada menos do que neurônios especiais, que fazem a captação dessas moléculas e interpretam em olfato, né? A área respiratória, que é a maior área que tem dentro da mucosa das fossas nasais, né? Que é o epitélio ciliado, produtor de muco e enzimas, a amilase e a lisozima, que também tem esse papel de defesa, de proteção e umidificação. As conchas nasais são projeções ósseas que têm por função aumentar a superfície de contato desse ar que está entrando pelas narinas para o sistema respiratório. E aí, aumentando essa área de superfície, tem uma maior chance de promover esse aquecimento e umidificação desse ar que está entrando. O septo faz a sustentação da cavidade e os seios paranasais também têm um papel de auxiliar nessa umidificação e aquecimento de ar. Eles também são revestidos por epitélio ciliado, produtor de mucos e enzimas. Como a gente já falou, a função das fossas nasais é filtrar, umedecer e aquecer o ar e conduzir o ar à faringe, que é o próximo segmento do sistema respiratório. Então, a faringe, ela se comunica com as fossas nasais e com a boca também, e ela tem essa dupla função, transportar tanto ar e alimento. E ela conduz o ar até a laringe, tanto da boca quanto de fossas nasais. Tem um erro aí. A laringe já é seguindo em sequência, após a faringe. Sua entrada se dá pela glote. Tem uma válvula que protege essa entrada, que é a epiglote, que a função nada mais do que impedir a entrada de alimento, né, para poder fazer essa coordenação, deglutição e respiração. E ela tem uma sustentação cartilaginosa, que é feita pela cartilagem tireoide, cricoide, pelas aritenoides, corniculadas e cuneiformes. Essa sustentação aí também é a parte de sustentação das pregas vocais, que vão fazer a emissão de sons. A traqueia é um tubo sustentado por anéis cartilaginosos em formato de C, que tem entre eles uma musculatura lisa também. O limite inferior da traqueia é a carina, onde bifurcam brônquios principais. Então, é uma via nada menos do que de condução do ar. E também tem epitélio ciliado, também está atuando aí no papel de umidificação, de purificação e aquecimento do ar. Os brônquios são formados pela bifurcação da traqueia, como a gente já tinha dito, em principal direito e esquerdo. E assim vai ocorrendo a divisão, é claro, né? Vai se dividir em ramos bronquiais que vão penetrar nos pulmões, primeira, segunda e terceira ordem, e vai dar origem aos bronquíolos.
Os bronquíolos são a ramificação dos brônquios. Eles têm menos de 1 milímetro de diâmetro, não têm glândulas, não têm cartilagens e têm um músculo liso espesso. Então, até aí quer dizer que é uma via de condução que não tem uma sustentação por cartilagem. Então, ele já começa a mostrar uma fragilidade do sistema de condução que vai ser importante para a gente entender um pouquinho da asma. Então, por essa espessura, vamos dizer assim, por esse diâmetro, né, fino da via, eles determinam a resistência do fluxo aéreo. Então, através da contração da musculatura lisa das suas paredes, em que diminui a luz, aumenta a resistência. Então, relaxando as paredes, diminui a resistência ao fluxo. O edema de suas paredes em uma situação de inflamação ou de que seja por insuficiência cardíaca, que tem um derramamento de líquido no interstício, isso aí também aumenta a resistência do fluxo aéreo. O acúmulo de muco também, né? Porque querendo ou não, reduz a sua luz, e se reduz a luz, aumenta a resistência ao fluxo. Os bronquíolos são divididos em terminais e respiratórios e conduzem ar ao alvéolo em sua porção terminal. Então, essa figura mostra só um esquema da ramificação da via aérea de condução da traqueia até o bronquíolo. E o bronquíolo tem algumas particularidades, como a gente já tinha comentado. Pelo fato dele ter uma musculatura lisa, espessa e pouca sustentação cartilaginosa ou nenhuma, né, nos bronquíolos mais próximos ali dos alvéolos, eles sofrem um controle neural dessa musculatura, né, que são controlados pelo sistema nervoso autônomo, o autonômico, que é pela dilatação, pelo sistema simpático, através dos receptores beta-adrenérgicos e da liberação de norepinefrina e epinefrina, né? Que normalmente é desencadeado por um estímulo da glândula adrenal, que libera esses hormônios e esses neurotransmissores acoplam ao receptor, gerando esse efeito de dilatação. E a constrição parasimpática, o nome já diz, né? Dado pelo sistema parasimpático, ele é ativado. Essa constrição é causada pela ativação dos receptores colinérgicos, pela acetilcolina, e seu principal desencadeador é um estímulo irritante do epitélio respiratório. Então, teve algum estímulo negativo por um irritante do epitélio, vai ter uma broncoconstrição. Outras maneiras também, que não pelo sistema nervoso autonômico, já é direto, por um estímulo direto do epitélio ali, local, né, do brônquio. Então, são por substâncias formadas do interstício, que, diga-se de passagem, o principal é o mastócito, que libera a histamina, e a substância de reação lenta da anafilaxia, que nada mais é do que alguns leucotrienos, fazendo essa broncoconstrição, e algumas substâncias ambientais também, que quando atingem o epitélio respiratório, leva a essa reação. Fumaça de cigarro, poeira, poluição, qualquer substância irritativa. Outro componente da via aérea de condução respiratória são os ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Então, o bronquíolo respiratório se divide em ductos alveolares e nesses ductos alveolares vem acoplado os sacos alveolares e alvéolos, formando aquele aspecto em cacho de uva. Ele também eles são formados, né, no caso sacos alveolares, pela porção terminal dos bronquíolos. É circundado também por apenas musculatura lisa, não tem cartilagem. Tem um contato íntimo com capilares, que são originados da artéria pulmonar, porque tem uma parede bem fina. Inclusive, eles nem têm adventícia entre eles compartilham da mesma lâmina própria, bem, bem próximo mesmo. E aí, eles são responsáveis pela hematose, exatamente por essa particularidade desse contato íntimo com a circulação capilar. E se a gente pegar essa área desse contato íntimo com a circulação capilar, que seria a membrana respiratória, que a gente vai falar mais à frente, daria 80 metros quadrados em um adulto. Então, para vocês verem o tamanho dessa área de superfície quando realmente junta. O alvéolo tem duas células principais que são importantes tanto na defesa quanto na troca de gases, que é o pneumócito tipo 1, que ele, além da pavimentação, ele faz a barreira hematoaérea, que impede que haja essa transferência de substâncias do ar para o sangue e vice-versa. Pneumócitos tipo 2, que eles são responsáveis pela regulação da tensão superficial,
Ou seja, ele produz o surfactante, que evita o colabamento alveolar, né? Para ele manter sempre aberto, já que ele não tem cartilagem, né? E entre cada alvéolo existe uma comunicação, que são os poros alveolares, para haver essa difusão de gases, né? Melhor dizendo, para poder distribuir a pressão de ar que está sendo inspirado. E os macrófagos alveolares também são responsáveis exclusivamente pela defesa do epitélio respiratório. Os pulmões são órgãos esponjosos em número, par e em formato de pirâmide, como a gente pode ver na figura. É recoberto por pleura, uma pleura visceral, que é uma camada fina de epitélio que recobre o pulmão, e a pleura parietal, que recobre a face torácica, de dentro do tórax, né? Face costal, na verdade, do tórax. Então, tem essas duas pleuras. E um espaço que, na verdade, é virtual entre elas, que tem uma fina camada de líquido para permitir essa mobilidade do pulmão, né? Durante a inspiração e expiração. O lobo esquerdo, o pulmão esquerdo tem 2 lobos, o direito tem 3 lobos. Agora vamos detalhar um pouquinho sobre a musculatura acessória. Ela é dividida em músculos da inspiração e músculos da expiração. Então, músculos da inspiração são aqueles que, quando contraem, promovem a inspiração, que é o diafragma, intercostais externos, esternocleidomastoide, serráteis anteriores e escalenos. E os músculos da expiração, que é o reto abdominal, outros músculos abdominais e os intercostais internos. Só para a gente poder esquematizar como é que vai ser essa mecânica respiratória. Então, a gente vê aqui 2 esquemas. O de alça de balde, que vocês podem ver, que seria o comportamento da costela durante a inspiração e expiração, causando esse aumento do diâmetro da caixa torácica. E o mecanismo de braço de bomba, como a gente pode ver, que seria o comportamento do externo durante inspiração e expiração, também fazendo esse aumento da caixa torácica no diâmetro antero-posterior. Então, a gente pode ver aqui a mecânica respiratória basal, né? Na inspiração, ocorre a contração do diafragma, que puxa as superfícies inferiores dos pulmões para baixo, fazendo com que o pulmão se expanda, porque diminui a pressão dentro do pulmão e, consequentemente, o ar entra nos pulmões. Já durante a expiração, ocorre o relaxamento do diafragma e a retração elástica dos pulmões, ou seja, a complacência pulmonar, né? Que tende a voltar à posição inicial, mais a pressão das estruturas abdominais para cima, faz essa compressão pulmonar e expele o ar dos pulmões. Agora, com relação à mecânica respiratória forçada, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai acrescentar aqui os músculos inspiratórios acessórios. Aqui a gente faz essa divisão esquemática, mas não quer dizer que na mecânica respiratória basal eles não participem. É só para a gente entender melhor, que eles são mais atuantes na forçada. Então, a contração do diafragma mais a contração dos músculos inspiratórios acessórios promove tanto a expansão pulmonar quanto a elevação das costelas do externo, que chega a fazer até 20% a mais do aumento da posição inicial. E fazendo assim uma expansão pulmonar com um volume maior de ar inspirado. Na expiração forçada, a mesma coisa. Tem um relaxamento diafragmático, que seria como se fosse o basal, mais a contração dos músculos acessórios expiratórios, que além da retração elástica dos pulmões, também tem um rebaixamento da costela e externo, que empurram o pulmão, como se empurrasse, né, o pulmão a se colabar, expelindo esse ar. Além disso, também as estruturas abdominais tendem a empurrar o pulmão para cima. Aqui é um esquema bem simplificado da circulação sanguínea. Vejam que eu não estou detalhando muitos processos, porque se a gente fosse fazer uma aula completa de fisiologia e anatomia respiratória, já cobriria o tema todo, né? Então, isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona na asma. Então, vamos começar aqui, ó, tecidos. Então, o sangue desoxigenado dos tecidos atinge as veias cavas, e depois o ventrículo direito, artérias pulmonares, arteríolas, capilares pulmonares e uma rede capilar dentro do pulmão. A partir daí, ele se torna oxigenado, atinge as vênulas,
veias pulmonares, átrio esquerdo, aorta e retorna aos tecidos. O que é uma unidade respiratória? Que é onde acontece a hematose, que, por definição, é a troca de gases, né? Então, é o bronquíolo respiratório, ductos alveolares, átrios e alvéolos. A membrana respiratória, o que ela é? Ela tem alguns componentes, que membrana respiratória nada mais é do que a separação, né, entre a alvéolo, onde tem o ar, e o capilar, onde tem o sangue. Então, o que são esses componentes dessa membrana? É o líquido, um líquido contém surfactante, tem outras substâncias também, mas aqui o principal seria o surfactante. O epitélio alveolar, a membrana basal epitelial, o espaço intersticial, que seria o finíssimo divisão entre o alvéolo e o capilar, membrana basal capilar e membrana endotelial capilar, e aí já viria a luz. E essa espessura é mínima, porque para poder haver essa difusão, ela realmente tem que ser muito, muito fina, que é de 0,2 a 0,6 micrômetros de espessura. E aí, essa diminuta espessura faz com que a difusão gasosa para o plasma ou já diretamente para a hemácia seja facilitada. O calibre também dos vasos sanguíneos na forma de capilar também é uma vantagem, porque as hemácias sendo enfileiradas e tendo um contato íntimo com o endotélio do capilar, pode promover a difusão já diretamente para ela, sem os gases precisarem serem dissolvidos no plasma. Então, o que afetaria essa difusão de gases? A espessura da membrana respiratória, então se tiver edema ou fibrose, a área de superfície da membrana, às vezes, como a gente já tinha dito, né? Essa membrana são 80 metros quadrados no adulto, mas se o adulto perdeu um pedaço do pulmão numa pneumectomia, já compromete, né? E o enfisema também, porque querendo ou não, faz a coalescência de alvéolos, o que compromete significativamente essa troca. O coeficiente de difusão de transferência de gases na membrana, que nada mais é do que a solubilidade dele, tanto no líquido alveolar quanto no plasma. E está diretamente relacionado ao peso molecular do gás, né? E a diferença de pressão parcial dos gases dos dois lados da membrana, né? Do lado alveolar ou do lado capilar. E o que é isso? Nada mais é do que o número de moléculas de gases que tem dentro do alvéolo, a diferença dele, para a quantidade que tem no sangue. E é a tentativa que essas moléculas têm de escapar de um lado para o outro. É como se funcionasse como se fosse uma osmose, só que a gente não pode dizer isso, né? Aqui só um esqueminha para a gente entender melhor. Então, aqui está um alvéolo e aqui um capilar, certo? A gente pode ver que no ar inspirado, a porcentagem de oxigênio, no caso aqui a pressão parcial de oxigênio é de 160, certo? Aí ele entra no ar inspirado e quando chega no capilar, como tem muito oxigênio dentro do alvéolo, ele se difunde para o capilar, porque a pressão parcial de oxigênio no capilar é menor do que no alvéolo, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, no sangue venoso, 40 milímetros de mercúrio. Então, por isso que o O2 vai se difundir. E o contrário também é verdadeiro. A gente pode ver que no ar inspirado, a pressão parcial de gás carbônico é muito baixa e a do sangue é muito alta. Então, facilita também a transferência desse CO2 para o alvéolo, certo? E é assim que acontece a hematose. Então, agora, para a gente poder entender um pouquinho também dos distúrbios ventilatórios, a gente precisa entender também o que é a relação ventilação-perfusão, que é esse índice VQ. V de ventilação e Q de perfusão. E qual que é a definição desse índice? É a razão existente entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue que chega a este pulmão, tendo como valores normais por volta de 0,8 a 0,1. E com isso mede a funcionalidade do sistema respiratório. Então, se a gente olhar essa figura, no meio, em azul claro, né, são 3 alvéolos. O primeiro obstruído, o segundo e o terceiro normais. Por fora, a gente vê capilares sanguíneos, aqui em cinza, vermelho e branco, sendo que aqui, nesse trecho aqui, está obstruído. Então, no normal, entra a quantidade de ar, né, X, vamos dizer, e passa uma quantidade de sangue,
Ok, isso seria uma troca normal, né? Entra sangue venoso e sai arterial. Já no shunt, por que shunt? Porque pula o alvéolo. É como se o sangue chega com a quantidade X de dióxido de carbono e sai com a mesma quantidade, porque não houve troca. Porque não está entrando ar nesse pulmão, por isso chama shunt. E a relação ventilação-perfusão é zero, porque não tem trocas. Já a do espaço morto, o que acontece? Entra ar, o alvéolo enche e esvazia, normalmente com a respiração, mas não há troca gasosa, não tem hematose. Então, se a gente for analisar a quantidade de gás carbônico que entra pelo alvéolo, é muito pequeno, seria praticamente a mesma do ar que está entrando, porque não tem troca. Nessa membrana aqui, ó, a membrana alveolar, não tem hematose. Então, a relação ventilação-perfusão fica prejudicada também, que seria como espaço morto. Morto porque não tem troca. Então, uma relação VQ baixa, né, para a gente poder definir melhor. É uma ventilação reduzida com fluxo sanguíneo normal, que é esse primeiro aqui, que é o shunt, causa hipoxemia e pode ou não ter hipercapnia. Vai depender de como está o restante do pulmão nessa questão da lavagem de CO2, né? Pode ser causada por pneumonia, que nada mais é do que um alvéolo com líquido e secreção inflamatória. Ou, no caso, ou corpo estranho, ou rolha de muco, qualquer coisa nesse sentido que atrapalhe a entrada e a saída de ar pelos alvéolos. O VQ é alto, que é uma ventilação normal e um fluxo sanguíneo diminuído, que aí vai acontecer o quê? Aumentar o espaço morto, porque aquele ar entra e sai e não tem trocas, faz hipoxemia e hipercapnia também, e acontece muito no choque hipovolêmico, que tem uma diminuição da circulação pulmonar, ou no TEP, que tem um êmbolo ali impedindo realmente a circulação. Mas a gente tem também algumas variações fisiológicas da relação VQ. Então, na primeira zona, que é na zona superior, tem uma ventilação elevada. De uma maneira geral, a parte superior do pulmão tem uma ventilação melhor do que a de baixo, mas devido à gravidade tem uma perfusão um pouco aquém, né? Então a gente pode ver que isso daí funcionaria como se fosse daquelas alterações ventilatórias, sabe? A zona intermediária, ou zona 2, tem uma equalização da ventilação e perfusão, e a zona 3, ou zona inferior, tem uma redução da ventilação e elevada perfusão, funcionando com aquele esquema que eu tinha falado para vocês de gravidade, né? Que é melhor a perfusão, mas como o ar é mais leve, acaba sendo menos perfundido. Ventilado. Então, agora a gente vai falar um pouquinho só de asma e continuar na próxima aula. Então, nessa primeira parte, nós vamos definir, falar um pouquinho sobre epidemiologia e fisiopatologia. Aqui eu já coloquei uma grande referência que a gente tem na asma, seja para adulto ou para pediatria, apesar do nosso foco ser na pediatria, né? Eu acho que vale a pena muito vocês acompanharem e lerem, que é o GINA, que é global, Iniciativa Global pela Asma. Seria como se fosse um alerta, né? É uma associação que busca conscientização, a busca pela melhora da qualidade de vida dos pacientes asmáticos. Então, ela de tempos em tempos vem liberando alguns estudos, liberando também alguns protocolos de tratamento. Então, é muito bom de ler. É longo, mas vale a pena. E aqui também tem o Gina no Brasil, que é um site que traduz pra gente, né? E mostra o panorama brasileiro também da asma. Então, a definição pelo GINA 2019, que foi o último GINA que saiu, é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas e tem que ter alguma história de chiado, dispneia, dor torácica, tosse e tem uma limitação variável do fluxo aéreo, que pode também ser persistente, né? Uma limitação maior, persistente. E usualmente é associada à hiperreatividade e inflamação da via aérea, que também é a principal causa de asma na infância, né? A gente tem outros tipos de asma, mas é que a gente vai mais abordar seria a asma alérgica, né? Então, um pouquinho de epidemiologia. Afeta 300 milhões de indivíduos mundialmente, no Brasil 20 milhões. Então, para vocês verem o quanto essa prevalência é alta.
Isso se a gente não pensar nos casos que são subdiagnosticados ainda, né? E essa variação entre a prevalência de populações ainda não é precisa. Então, assim, não tiveram alguns estudos que conseguiram comprovar que tal etnia, que tal raça tinha maior prevalência, só em algumas populações específicas, que a gente vai falar mais na frente. A prevalência global é entre 1 a 16%, é responsável por 349 mil mortes no mundo anualmente, isso é informação da OMS. No Brasil, causa 1.050 óbitos por ano e é a terceira causa de mortalidade em crianças e adultos jovens no Brasil. Isso para vocês perceberem o impacto dessa doença no Brasil, né? Uma doença que é tratável e o que o controle é possível, né? 50% dos casos iniciam-se antes dos 10 anos. O predomínio é do sexo masculino, de 3 para 2 a até 2 para 1. Ocorre em todas as raças, como a gente já tinha falado, em condições ambientais, exceto nesse povo, né, o Maoris, na Nova Zelândia, que a prevalência é acima da média. E nos aborígenes australianos, a prevalência é menor e a mortalidade também. Então, tirando essas exceções, funciona da mesma forma para todo mundo. Agora, falar um pouquinho da morbidade, que é uma doença que gera um aumento de gastos em saúde, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde, principalmente se é uma asma descontrolada, em que o paciente visita os hospitais com frequência, tem internações frequentes, principalmente quando tem um mau controle, uma má adesão ao tratamento, né? Porque uma asma bem controlada tem poucas exacerbações e, consequentemente, poucas visitas ao PS, né? Mas, de uma maneira geral, o que ela pode acarretar também? Perda da produtividade, o absenteísmo das escolas, do trabalho, e uma redução da performance também, que, querendo ou não, prejudica, né? Intelectualmente, fisicamente, tem uma redução da qualidade de vida, pode, inclusive, levar a doenças psiquiátricas, como já tem uma relação com a depressão, né? Porque, querendo ou não, esses pacientes têm uma vida mais limitada, seja por ser obrigada a usar uma medicação diária, ou seja, pelas crises recorrentes, enfim. Fatores de risco. Os fatores de risco mais importantes são os genéticos, que é a história familiar de asma, dermatite atópica e ou de rinite, né? Que esse conjunto todo seria de atopia. Então, uma família atópica tem uma maior possibilidade de gerar descendentes atópicos também, ou asmáticos, né? A obesidade ainda não tem, assim, exatamente definido por que ela propiciaria a asma, mas alguns estudos falam que é pelo estado inflamatório crônico, né, que a obesidade promove, e isso aí, de certa forma, atuaria no pulmão também, levando à asma. E é claro que também a alteração da mecânica respiratória, né, pela diminuição da expansibilidade torácica. O sexo masculino também, não tem algum estudo que realmente diga o porquê, mas a gente percebe que a predominância é no sexo masculino. E nascidos pré-termo e pequenos para a idade gestacional também tem uma maior prevalência, e tem relação com a formação pulmonar, né, que, querendo ou não, é prejudicada, principalmente no pré-termo, na questão da formação do surfactante, e que pode, inclusive, ter gerado sequelas nessa idade tão termo, né? Os fatores para a persistência da doença são sexo feminino, mais prevalente no sexo masculino, mas no sexo feminino, se presente, é um fator de risco para persistência. Início da doença aos 2 anos de idade, ou menores, né? Pico de fluxo respiratório constantemente baixos na infância, o que mostra essa limitação de fluxo, né, crônica. Pais com asma, que a gente já tinha discutido. Exposição contínua a alérgenos, isso é tanto para a persistência quanto para o desencadeamento da doença, que às vezes uma criança que tenha um fator predisponente genético, mas não tem exposição a alérgenos, ela pode ser que ela não desenvolva asma, né? E uma história de dermatite atópica e rinite, como a gente já tinha conversado, a atopia realmente é um fator predisponente importante, pelo tipo de padrão da resposta inflamatória de cada pessoa. Como os fatores desencadeantes, para aqueles que têm, ou que seja primo descompensação também, infecções virais,
alérgenos, né? Qualquer tipo de alérgenos, que seja inclusive produtos com odor mais forte, poeira, pólen, né? Fumaça de cigarro, poluição, algumas medicações, beta-bloqueadores, AS, ficou errada a digitação aí, e os AINE, alguns AINES, porque eles atuam no receptor do pulmão, AINES na resposta inflamatória, e de certa forma dá aquele desbalanço na resposta inflamatória pulmonar que leva à broncoconstrição. Exposição ao cigarro é tanto desencadeante como perpetuante, poluição, e aí tem alguns fatores que são discutíveis, que, por exemplo, relacionados à dieta, que fala que, por exemplo, as crianças que foram expostas à proteína do leite de vaca muito precocemente, ou que a mãe fez uso de leite durante a gestação e amamentação, tem um maior risco de asma. Isso ainda não tem comprovação. O estresse também, da mesma forma. É difícil de dizer. Está mais relacionado com aquelas pessoas que têm asma induzida pelo exercício, né? Que desencadeia a resposta inflamatória através do estímulo pelo exercício. Então, a contração espástica da musculatura lisa dos brônquios é o princípio fundamental, né, da asma. É uma doença obstrutiva e sua causa mais comum é a hiperresponsividade a substâncias irritativas. O tipo alérgico, que é esse que a gente vai ter enfoque, é principalmente mediado por IgE, e esse IgE que é produzido é um grande estimulador de mastócitos, e esses mastócitos de liberação de algumas substâncias químicas que levam a essa inflamação do epitélio e broncoconstrição, que é a histamina, a substância de anafilaxia de reação lenta, que são alguns leucotrienos, e eles levam o fator quimiotático de eosinófilos e bradicinina. Esse conjunto de leucotrienos, né, que tem esse nome difícil, eles levam ao edema de parede nos bronquíolos, produção de um muco mais espesso do que o habitual, né, e espasmo da musculatura lisa bronquiolar. Então, vocês vão observando que através dessa fisiopatologia a gente já começa a tirar alguns medicamentos com mecanismos de ação específicos, né, que é no caso o anti-IgE, o antileucotrieno, tudo isso daí, né? Se a gente for pensar também nos beta-bloqueadores, a gente vai entrar em mais detalhes na segunda parte dessa aula, quando a gente for falar de tratamento. Então, só para a gente reforçar mais um pouquinho, o que causa esse aumento da resistência das vias aéreas? Quando o diâmetro bronquiolar fica menor, né? Querendo ou não, na asma, ele fica menor na expiração do que na inspiração, por causa do colapso bronquiolar causado por esse esforço, né? Então, na inspiração ele expande, mas na expiração que tem esse relaxamento, tem uma compressão extrínseca desse brônquio, tanto pela inflamação, né, e tudo mais. O que leva a um volume residual aumentado pulmonar, porque se a inspiração está preservada, mas a expiração está prejudicada, tem um acúmulo, né, de um pouco a mais de ar no pulmão após cada inspiração, certo? Redução do volume expiratório, consequentemente, e o aumento do tempo expiratório também. Então, mesmo se fizer uma expiração prolongada, reforçada, quero dizer, vai ter um tempo maior do que numa pessoa não asmática. Então, numa crise, que esse mecanismo está mais proeminente, leva à dispneia, porque a pessoa tem um acúmulo de gás carbônico, uma diminuição de oxigênio, e ele compensa tendo, né, dispneia. No caso, aumentando o trabalho musculatório para poder eliminar esse ar e aumentando o inspiratório também, porque querendo ou não, o corpo entende que a falta de oxigênio deve aumentar a frequência respiratória, né? E essas alterações de uma forma crônica alteram a morfologia torácica, né, que é o tórax em barril. Uma coisa importante da gente relembrar é que essa inflamação das vias aéreas, ela persiste mesmo quando não tem sintomas. Então, se a criança tem asma que está controlada, não quer dizer que não tem inflamação pulmonar. Ela está lá, só não está exacerbada. Não está bem estabelecida a relação de gravidade da asma e intensidade da inflamação. Então, pode ser que uma criança tenha muita inflamação e poucos sintomas, e o contrário também é verdadeiro. E pode afetar toda a via respiratória.
incluindo superior, né, que seria a rinite. Porque se a atopia é o ponto central, né, dessa fisiopatologia, os outros órgãos também que sofrem com essa atopia também vão estar atacados, né, entre aspas. Então, como é que funciona essa resposta inflamatória em miúdos, né? Ela é causada pela infiltração eosinofílica, degranulação de mastócitos, né? Que tem os seus subprodutos histamina, leucotrienos, triptases, prostaglandinas, todos esses mediadores inflamatórios, né? Ativação dos linfócitos TH2, que é o responsável pela resposta inflamatória alérgica, né? Que tem a liberação de interleucina 4, que é a protagonista, né? No sentido em que a gente da liberação da IgE, né? Que ela é responsável por aumentar a produção da IgE, interleucina 5 e 13. A lesão intersticial das paredes da via aérea também acaba sendo consequência dessa resposta inflamatória exacerbada e crônica, e o que acaba levando ao remodelamento, né? Que, querendo ou não, uma via aérea muito agredida, ou qualquer parte do corpo muito agredida, leva a fibrose, espessamento, né? Que aqui é o que a gente pode ver. Aqui mostra só a via aérea normal, asmática e asmática durante um ataque, no caso uma crise, né? Então aqui a gente já percebe que o asmático já tem um processo inflamatório crônico, consequentemente uma via respiratória mais estreita do que o normal. E aqui na crise, né, tem essa piora. E o que é esse remodelamento, então? Que esse remodelamento seria o pesadelo, né, para qualquer asmático. Porque quando se tem uma crise aguda, né, que tem o alérgeno, entra em contato com o epitélio respiratório e gera aquela broncoconstrição, aí faz o uso do broncodilatador, reverte. Ótimo, volta à respiração normal. Só que, a longo prazo, esse remodelamento leva ao espessamento, à fibrose, tem um depósito de colágeno na lâmina basal e ela fica mais espessada. Altera também o sistema nervoso autonômico e, consequentemente, o tônus dessa via aérea. Tem alterações de permeabilidade, porque fica o epitélio mais espessado, né? E, querendo ou não, afeta inclusive os capilares próximos, dificultando a hematose. Tem uma hipersecreção de muco por causa desse excesso de ativação, né, pela hiperreatividade, e uma alteração da função mucociliar, que é como se fosse uma disfunção ciliar, né? E aí faz com que esse muco se acumule. E, por último, a hiperreatividade, hipertrofia e hiperplasia do músculo liso, que responde de uma forma completamente anárquica a esse estímulo, deixando a via aérea mais estreita do que o habitual e contribuindo com o restante dos componentes para ficar uma via aérea muito espessa. E aí, esse conjunto todo, que a gente chama de remodelamento, faz com que essa obstrução seja irreversível, perca essa capacidade de reversibilidade. Então, é aquele paciente que tem uma asma crônica, que sempre teve muitas exacerbações, tem um controle ruim, não aderiu direito à medicação e tudo. Então, ao longo do tempo, ele vai ter uma resposta ao tratamento cada vez menor. Então, ele vai ficar cada vez mais prejudicado em qualidade de vida, nas suas atividades diárias e tudo mais. Essa aqui é a bibliografia que eu usei para poder construir essa aula. E na parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre classificação, tratamento, controle ambiental, manejo de crises e complicações. Obrigada.